o nascimento de Jesus Cristo, o Natal do Senhor. E o Evangelho de hoje é de João, no capítulo 1, versículo de 1 a 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, dia esperado, hoje Natal do Senhor, todas as famílias reunidas, como José, Maria e o menino Jesus, nós também nessa alegria celebramos essa grande festa. O que isso significa para nós? E vamos meditar mais uma vez. Padre, segundo o texto bíblico, quem era o Verbo e com quem ele estava no princípio? No princípio, o verbo é a mesma expressão que também é traduzida palavra. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, no início da criação, Deus criou tudo pela força da sua palavra. Se nós voltamos no livro de Gênesis, nós dizemos que haja uma divisão entre as águas de cima e as águas de baixo, formou-se um firmamento que chamou o céu, só pela força da palavra. Mas que também que haja floresta, que haja peixes, então tudo foi feito pela força da palavra. Então essa palavra, o verbo, é o próprio Deus, o Filho, que é a expressão daquele Criador, que o Deus, o Pai e o Filho é uma unidade. Então o Pai, a palavra, o verbo, não é a separar do próprio Deus. E Deus faz as coisas através da sua palavra. Então, o verbo é Deus, como diz a palavra. E Deus, Ele mesmo faz as coisas através da sua palavra. Então, nós temos aqui já uma presença de duas pessoas divinas, do Pai e do Filho, como palavra, como expressão, como verbo aqui entendido. Então é isso que quer dizer o Deus que fez tudo.
Padre, no princípio era a palavra era Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez. De tudo que foi feito, o senhor pode explicar isso para nós? É verdade, está vendo como aquilo que nós dizemos agora há pouco, e Deus criou tudo pela força da sua palavra, e no início era a palavra, quer dizer, esse início, a verdade, ele não tem início para nós, início do universo, mas ele está além da criação, mas ele que cria. Então, desde sempre, a palavra, o Deus, faz acontecer. Nada de tudo que existe, nada foi feito sem que seja pela força da palavra. Então, essa palavra, esse verbo, é o próprio Deus, o Filho, que nós vamos entender mais adiante, porque lá no versículo 14, vai dizer que o verbo ou a palavra se fez carne e habitou entre nós. E a palavra que se fez carne, que habitou entre nós, é o próprio Cristo Jesus, Filho de Deus. Então, aí entendemos que quem tudo fez é esse Filho, que é a palavra do Pai. Então, a palavra do Pai é a força criadora de tudo que existe, e nada foi criado sem que seja pela força da palavra e a força do Filho. Então, e aquilo que nós sempre dizemos, Deus, o Pai criou, o Filho nos salvou. Não, o Filho, ele também participa da criação junto com o Pai. E junto com o Pai. Então, é criador, o Filho é criador junto com o Pai. Por isso, nós, como falei agora há pouco, duas pessoas divinas que aparecem aqui, mas é um só Deus. E quando dizemos Deus Criador, desse Deus Criador nós temos o Filho e na sequência o Espírito Santo, que é uma realidade divina, uma natureza divina que está ali, que cria tudo. Muitos se confundem, né? Não conseguem entender muito bem essa palavra. É porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, mas um só Deus. Então, o que um faz, o outro também faz. Então, como dizemos na profissão de fé, o que nós atribuímos a um, atribuímos também ao outro. Consequentemente, aquilo que é atribuído ao Pai, atribuímos também ao Filho e ao Espírito Santo. Não tem um que faz mais do que o outro, mas é uma unidade santa. Por isso, a nossa igreja, nós somos diferentes que sejamos de membros, como diz São Paulo aos Coríntios, nós temos que formar uma unidade, um corpo só, na imitação da Santíssima Trindade. É preciso um amadurecimento da fé, né, Padre, para compreender isso. Mas eu acho que não é tão difícil, né? Entender que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a mesma pessoa. Enfim, Padre, quem veio para dar testemunho e para testificar a luz? E por que essa pessoa foi escolhida? Então, o João é aquele que dá testemunha, né? Ele é uma testemunha que dá testemunho. Mas por que ele? Porque ele foi escolhido por Deus. Diz a palavra de Deus, né? E João dá testemunho, clamando tal. Mas ele, um homem que foi enviado por Deus, não foi escolha dele. Não é vontade pessoal, agora eu vou fazer isso. Não. Deus que o escolheu, Deus o enviou com uma missão, a mostrar que esse é a luz. Mas ele mesmo, como diz a palavra, ele não era a luz, mas ele vem dar testemunho da luz. E a luz verdadeira é Jesus Cristo. Então, a mesma coisa para nós, damos testemunho do Cristo Jesus, fazemos a missão de João Batista, anunciar Jesus, falar de Jesus, mostrar a luz, mas nós não somos a luz verdadeira que é Jesus Cristo. Então, o desafio da nossa missão de evangelização é dar testemunho.
Por isso, a palavra de Deus tem que habitar em nós e nos transformar para sermos exemplos para outro que possa encontrar através de nós, do nosso testemunho, o próprio Cristo Jesus. Padre, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus, na sua condição humana, se torna igual a nós, com medos e fraquezas? Jesus, o Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ele, na sua encarnação, ele toma a nossa natureza humana, com as nossas fragilidades, digamos assim, a nossa sede, a nossa fome, menos o pecado. Toda a natureza humana, menos o pecado. Nós caímos todo o tempo no pecado, mas ele se tornou homem para dar testemunho, para dar o exemplo para nós, para que nós olhássemos para ele e dizemos, ele é semelhante a nós, mas ele consegue vencer os obstáculos. Nós também somos capazes de vencer se ele está vencendo. Então, mas ele não tem a fragilidade, não tem os pecados, não caiu em nenhum pecado, como nós pecamos. Mas a nossa natureza humana, ela tem fome, sede, é tudo isso, menos o pecado. Então, igual a nós na natureza humana, mas não igual a nós no pecado. O pecado ele não tem, mas ele só carregou o nosso pecado na cruz, para morrer na cruz, para quê? Para nos salvar. Não que ele tivesse pecado, ele não pecou, mas ele carregou nossos pecados para nos salvar. Agora, em toda que a natureza humana, ele era semelhante a nós, tirando fora o pecado. Essa é a verdadeira natureza. Por isso, irmãos, quando nós olhamos hoje na nossa natureza, nas nossas sociedades, às vezes nós falamos, hoje é o Natal do Senhor, nós falamos da desigualdade, da diferença. Às vezes nós olhamos quem está lá na frente. Quando uma mulher é bem sucedida na vida, as outras mulheres dizem, olha, alguém semelhante a mim chegou, eu também posso chegar. Se um jovem chega lá, esse jovem chega a ter um espaço, os outros jovens dizem, se ele chegou, eu também. Um negro, um índio, um mulato, alguém que chega na frente, a mesma coisa para nós quando nós vemos Jesus Cristo e alguém nosso. Se ele está vencendo, se ele está, nós também podemos conseguir. Então tomou a nossa natureza para que nós dizemos, é um de nós, e ele vence, nós também haveremos de vencer. Jesus está nascendo e nasceu agora. A nossa igreja hoje cheia de alegria, e todas as igrejas nasceram no seu coração, nasceram na sua família. Busca a unidade e faça a reconciliação, escuta o canto dos anjos, aí fizemos uma alegria. Partilha um pouquinho que você tem do pão, de comida, e manifesta mais alegria. Deus derrama sobre as nossas vidas, nossas famílias, o ano novo que vai se aproximando, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. E Feliz Natal a todos.